Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda se você ama o campeonato inglês. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 20ª rodada da Premier League 2025-2026, onde a gente escala os 11 melhores a cada rodada. Goleiro. Começando no gol, Emiliano Martinez, do Aston Villa. E pra ser sincero, essa é uma escolha sem muita convicção. Mas, em comparação com os outros goleiros da rodada, só o Henderson do Palace teve mais defesas que ele e perdeu. Então, para essa aqui, eu prefiro escalar o Dibu, que fez 4 defesas na vitória do Villa sobre o Forest. Zagueiros. Nosso primeiro zagueiro é Malik Thiaw, camisa 12 do Newcastle. Mais uma belíssima atuação do zagueiro alemão, dessa vez contra o Crystal Palace. Vamos para os números defensivos dele. 8 duelos ganhos, 6 recuperações de bola, 10 cortes, 2 chutes defendidos e mais 3 desarmes, sendo 2 desses desarmes ele sendo o último homem. E não foi só isso. Depois do escanteio do Bruno Guimarães, Henderson espalma, a bola fica viva no bololô e Thiaw, oportunista, empurra a bola para a rede. 2-0 para o Newcastle. E ao lado dele já tá virando rotina. Gabriel Magalhães, o camisa 6 do Arsenal. Mas olha só, o Arsenal começou perdendo porque o Magalhães fez isso aí. Olha que entregada pro gol do Evanilson. Mas ele se recuperou no jogo. Ao todo, foram 12 contribuições defensivas, incluindo 6 duelos ganhos. E mais importante que isso, depois da jogadaça do Madueke, a bola fica viva. Chute bloqueado do Martinelli e Gabriel Magalhães, de primeira, empata o jogo pros Gunners. Entregou um, mas fez outro. 0-0, ou melhor, 1-1. Mas fica aí que teve mais coisa nesse jogo. Laterais. Pela direita, temos Lewis Miley, do Newcastle. Mais um destaque defensivo do Newcastle nessa rodada. Foram 9 duelos ganhos, além de 3 cortes e mais 3 recuperações de bola contra o Crystal Palace. E lá na frente, depois do cruzamento do Murphy, ele apareceu no segundo pau para desviar para o meio da área e servir Bruno Guimarães, que abriu o placar para os Magpies. E pela esquerda, temos Ferdi Kadioglu, do Brighton. Ele foi o único da nossa linha defensiva a não participar diretamente de um gol e teve poucas contribuições defensivas. Mas contra o Burnley, ele teve 92% dos seus passes concluídos. E se ele não participou de um gol, que tal evitar um gol? Quando o jogo já estava 2-0 para o Brighton, depois do escanteio, a bola sobra para Ugo Chukwu, que cabeceia por cima e Kadioglu literalmente embaixo da trave, estava lá para garantir o clean sheet do Brighton. Meio campo. Já que falamos da vitória do Brighton, vamos falar do cara da partida. Yacine Ayari, camisa 26. Uma baita partida do sueco. Primeiro, ele deu um baita lançamento para o Costulas fazer o gol, mas estava impedido. Depois, ele participa do primeiro gol, chutando cruzado, desviando no Costulas e sobrando para Jorginho Rutter abrir o placar. E para fechar, jogada do Brighton por dentro, a bola sobra, fica viva e a Ayari já domina driblando para depois chutar cruzado e fechar 2-0 para o Brighton contra o Burnley. E ao lado dele, o luso inglês Matheus Mané, do Wolverhampton. Peraí. Se tem um jogador dos Wolves aqui nessa rodada, então quer dizer que... Sim, senhoras e senhores, o Wolverhampton venceu. E quem foi resenhado foi o West Ham, que tomou 3-0 do lanterna do campeonato. Bela jogada do Hugo Bueno pela esquerda, Mané já domina girando e acerta um belo chute no cantinho para fechar 3-0 para os Wolves. E eu vou falar, poderia ter sido mais, tá? Fechando o nosso meio campo, Declan Rice, o camisa 41 dos Gunners. Na vitória do líder Arsenal por 3-2 contra o Bournemouth em pleno Vitality Stadium, Declan Rice deixou 2 gols. Primeiro, Gyökeres briga pela bola, Odegaard fica com ela e toca de lado para Rice chegar chutando bonito, de direita, sem chance para o goleiro Petrovic. Depois, Odegaard de novo, mas dessa vez ele lança Bukayo Saka, que só toca para trás para Rice só empurrar para o gol e fazer naquele momento 3-1 para os Gunners. Atacantes. Pela direita, John McGinn, do Aston Villa. O Villa venceu o Forest por 3-1 e McGinn fez 2 gols. Primeiro, ele deixa para o Camará, que abre para Matty Cash cruzar para o meio e McGinn aparece
para de perna esquerda estufar as redes e fazer 2 a 0 pro Villa. Depois, um baita lançamento do Tielemans, Meguin já domina cortando para dentro, limpa o Milenkovic e o John, que sei lá o que estava fazendo ali, e faz um belo gol de longe. Completando assim a bela vitória do Villa, que chega a 42 pontos, igualado com o Manchester City. Pela esquerda, mais um jogador dos Wolves, Hwang Hee-chan, o camisa 11. Logo no início do jogo, ele parte para cima, entorta o Mavropanos e cruza para John Arias fazer o seu primeiro gol na Premier League, 1 a 0 Wolves. Depois, o nosso volante Matheus Mané sofreu o penal e Hee-chan foi para a bola e guardou. Batida de segurança no meio do gol para fazer 2 a 0 para os Wolves. E a gente deixou o melhor pro final, porque o nosso camisa 9 é Igor Thiago do Brentford. Igor Thiago é o MVP da 20ª rodada da Premier League porque simplesmente na casa do Everton ele meteu hat-trick. E 10 minutos foram o suficientes para ele abrir o placar depois do belo cruzamento do Janelt nas costas do Kane. Depois do passe do Damsgaard, Chad domina, a bola fica atrás e o Igor Thiago falou: "Deixa com o pai". Um toquinho sutil para vencer o Pickford e fazer 3 a 0 para as abelhas. E para fechar com chave de ouro, lançamento no contra-ataque mortal para Igor Thiago, cara a cara, dá um toquinho cruel para fazer o 4º gol do Brentford e o 3º dele em pleno Hugh Dickinson Stadium. Falta apenas um gol para ele se igualar aos brasileiros que fizeram mais gols em uma edição de Premier League. 14 gols em 20 partidas. E aí, você acha que tem espaço para ele na seleção brasileira? E nas menções honrosas da 20ª rodada da Premier League, não vai ter jeito. Vamos ter aqui 2 jogadores que nos acréscimos salvaram seus times da derrota. Primeiro, Enzo Fernandes, do Chelsea. O Chelsea foi visitar o Manchester City e estava perdendo por 1 a 0 com gol do Reinders. Até que aos 94 minutos, Gusto fez uma boa jogada pela direita, cruzou na área, passa por todo mundo e Enzo chuta. Donnarumma ainda defende, mas ela sobra de novo pro argentino deixar tudo igual no Etihad Stadium. E na comemoração foi pra galera, não quis saber de nada não. E agora, a cereja do bolo dessa rodada, Harrison Reed do Fulham. Vamos lá, pra dar contexto. Fulham e Liverpool estavam empatando em 1 a 1 até os 94 minutos. Quando Frimpong cruzou e Gakpo virou pro Liverpool. Tirou a camisa, tomou amarelo. E aí, aos 97 minutos, Harrison Reed fez isso aí. Não, na boa, não tem nem adjetivo pra esse gol. Que golaço! E detalhe, nosso monstro Reed não fazia gol desde abril de 2023. Mas ele olhou e falou, é daqui mesmo, eu se consagro. E realmente, parabéns. Esse foi o 11 da 20ª rodada da Premier League 2025-2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até o final. Siga e se inscreva no 11 da rodada, porque por hoje é só, mas nessa semana tem mais. Confira aí os jogos da 21ª rodada. Até logo!